a nossa sessão, continuando com a pauta, item 7171, relatoria do Conselheiro Evandro Correia Dias, contribuinte comercial agrícola produtiva limitada, exclusão do Simples. Não é exclusão do Simples, aqui é outro Não. assunto. Não é, esse é outro assunto. Pode ir, Evandro. É pedido de restituição e compensação, né, daquele empréstimo compulsório das obrigações da Eletrobras. Eletrobras, correto, é isso mesmo. É item 71. Eu vou pular o relatório aqui, presidente. Pode ir. Vamos para o voto aqui. O voto, caramba. O tribunal escreveu muitas laudas aqui sobre esse empréstimo compulsório, né? A preliminar aqui que a recorrente alega preliminarmente a nulidade do acordo de instância, pois entendeu que não foram enfrentadas todas as matérias trazidas em sua manifestação de inconformidade. Em especial, a decisão não teve o condão de explicar por que a Secretaria da Receita Federal não cumpriu o disposto no artigo 13 da IN 210. Esse artigo 13 aqui é quando a administração do tributo é recolhido via DARF, né, não é da Receita Federal, ela encaminha para outro órgão, mas é só quando o tributo é recolhido via DARF. Né. Vamos para... Sendo delongas, né? Segundo a recorrente, a decisão de primeira instância seria nula em razão da turma julgador ter deixado apreciar todos os argumentos expostos pela recorrente em sua peça. Em especial, alega que a decisão teve condão de explicitar porque a Secretaria da Receita não cumpriu o disposto do artigo 13. Aqui. Aí eu cito o artigo 13, o pedido de restituição da Receita da União arrecadada mediante DARF, cuja administração não esteja a cargo da SRF, deverá ser apresentada à unidade da SRF competente para promover sua restituição, que o encaminhará ao órgão ou entidade responsável pela administração da Receita, a fim de que esse se manifeste quanto à pertinência do pedido. Analisando o acordo recorrido, observa que o cerne de sua fundamentação foi a ausência de competência da Receita para análise de pedidos de concessão de restituição de tributos e contribuições não administrados por esse órgão, e a forma prevista para o recolhimento do empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica era juntamente com a conta de energia pela companhia distribuidora, conforme o parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 4.157/62. Conforme se observa, não há qualquer omissão no acordo neste ponto, pois houve fundamentação suficiente e necessária sobre as razões de decidir. Por óbvio, se a decisão recorrida afirma ausência de competência, não se tratar de tributos e contribuições não administrados pela SRF, e a forma prevista para tal recolhimento era juntamente com a conta de energia, daí já se extrai que a turma julgadora entendeu que não se aplica o artigo 13, que trata do pedido de restituição de receita da União arrecadada mediante DARF, cuja administração não esteja a cargo da SRF. Frisa-se ainda que, em relação às necessidade de se refutar todos os argumentos de defesa, nem mesmo o parágrafo 1º do artigo 489 do CPC 2015 agasalha tal entendimento. Tal exege foi confirmado por unanimidade por todos os ministros da primeira sessão do STJ do julgamento dos embargos de declaração da Unidade de Segurança 21.315 do Distrito Federal. Aí eu reproduzo essa emenda aqui. Verifica-se que a alegada omissão não se caracteriza como nulidade nos termos do artigo 59 e 60 do decreto. Decreto 70.235. Pelos motivos expostos, conclui que deve ser afastada a alegação de nulidade da decisão de primeira instância por cerceamento de defesa. Do mérito, né? Então, a recorrente repisa os fundamentos apresentados na sua manifestação. Ela traz essa série de alegações. O empréstimo compulsório tem natureza tributária, fala da responsabilidade solidária da União, apresenta razão para a não ocorrência da prescrição, transcreve parte de decisão administrativa em relação ao empréstimo compulsório, transcreve decisões judiciais, apresenta princípio constitucional e a permissão relativa à restituição da arrecadação através de DARF, cuja administração esteja a cargo da RFB através de diversos normativos, se aplicaria ao caso, mas que esse documento só foi criado em 46, portanto, é impossível de ser utilizado. A discussão quanto à competência para promover a gestão de obrigação da Eletrobras encontra-se pacificada no âmbito federal do processo administrativo fiscal, conforme a súmula 24, transcrita a seguir. Né? Não compete à SRF promover a gestão de obrigação da Eletrobras, nem sua compensação com débitos tributários. Destaca a referida súmula possui efeito vinculante em relação à administração tributária federal, conforme a portaria do Ministério da Fazenda 277 de 2018. Por força do efeito vinculante, aplica-se ao presente caso a súmula CAF número 24, ou seja, a FB
não tem competência para promover a extinção de obrigação da Eletrobras, nem sua compensação com débitos tributários. Consequentemente, estou rejeitando todos os fundamentos trazidos pela recorrente em seu recurso. Então, conclusão, ante todo exposto, estou rejeitando a preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Bom, eu acho que em termos de posicionamento é uma súmula, né? A única colocação que eu quero fazer, depois eu vou ouvir a Júnia, não seria caso de não conhecer isso aí, não? Júnia, quem sabe a Júnia traz uma luz aí. Posso falar? Sim. Eu queria saber duas coisas. Uma só, Evandro. Eventualmente, aí nas alegações, ela fala sobre a questão, foi aplicada a multa qualificada, porque eu joguei um número aqui no e-processo e está dando que o número está errado para mim aqui, então eu não consegui ver. Então, a primeira coisa é saber, primeiro, foi aplicada aí a multa de 150 no lançamento, e se ela alegou alguma coisa relativamente a essa. Não, é um pedido de restituição, Júnior. É de restituição. Tá, ok. Então, tudo bem. Não, tá certo. Não foi lançamento. Eu também concordo, Chico. Eu acho que nesse caso seria, porque nós não temos competência, né? Então seria não conhecer. A Júlia conhece bem a parte processual, a Paula também, por isso que eu estou perguntando nessa parte aí. Mas ele suscitou outras questões, né? Não foi só a questão do mérito, teve a nulidade também. Então, talvez a gente não conheça só dessa matéria, mas acho que tem uma parte aí que precisa ser conhecida. Então, vamos ficar no negar provimento que já... Nega provimento. No final das contas, não faz diferença. Negar provimento. Alguém discorda? Tem súmula, né? Não. Unânime, negado provimento. Só um minutinho, por exemplo, só para esclarecer essa questão que para mim é importante. Nesse caso aqui, como já tem súmula dessa questão, a gente não conheceria por que razão, porque o CAF já decidiu várias matérias desses, tanto é que gerou a súmula, né? Porque ele está dizendo que não tem competência é a Receita Federal. Tem razão, Iagro. Mas é porque o que eu entendi é que, na verdade, essa matéria estaria fora do âmbito do processo. Eu interpretei talvez expressivamente. É a mesma coisa. Eu estava interpretando essa súmula, e não li, confesso para você que eu não li os precedentes, como se essa discussão de empréstimo compulsório da Eletrobras estivesse fora do âmbito de todo o processo administrativo. Tributário. Entendeu? E aí, por isso eu entendi que seria uma ausência de competência, mas você tem razão. Enfim, não, mas veja bem. Para mim, a gente tem competência para tratar dos processos administrativos fiscais. A partir do momento que se decide que isso não está no âmbito da Receita Federal, na minha opinião, estaria fora do rito. Mas você tem razão, porque isso acabou chegando a virar súmula, então o CAF admitiu, né? Enfim. Não, são coisas diferentes. O CAF admitiu porque foi aparecendo um atrás do outro e até... e eventualmente teve decisão de divergência. Agora, se amanhã alguém me discutir aqui se pode haver uma castração de um cachorro, nós vamos julgar isso, não, acho que é não conhecer. Aqui é a mesma situação. É bem diferente. Né? Não sei se é, porque se diz que a Receita Federal não tem competência para analisar isso aí, muito menos para devolver dinheiro nenhum de obrigação da Eletrobras, nós também não temos competência de julgar isso. Nós julgamos o quê? Que ver eu confesso, eu não li os precedentes que deram origem à súmula, então eu teria que ver assim, o que fundamentou e se efetivamente ela está falando por uma questão, porque aqui está falando, não compete à Secretaria promover restituição. E aí eu fiz a inferência de que isso não era um processo administrativo fiscal, mas não necessariamente, né? Eu peço desculpas. Às vezes, simplesmente, é porque está uma outra autarquia que vai fazer restituição. Quer dizer que isso seja um processo administrativo fiscal. A situação do artigo 13 é diferente. Não, é que, por exemplo, se ele tivesse feito uma compensação aqui, seria declarada uma compensação não declarada. Inclusive, estaria sujeita à multa qualificada. Como deve ter tido muitas. Pois é, tivemos vários casos assim, né, que a gente tem, e seria conhecido, seria... Sim. Mas tudo bem, e aí a multa acabaria trazendo ele para a discussão do processo administrativo, né? No caso. Embora a declaração fosse não... Seria não conhecida, e aí, nesse caso,
não deveria gerar nem recurso. Você está entendendo? Eu acho que nesse caso do empréstimo compulsório da Eletrobras, realmente não estaria submetido. O que fala a súmula aí, Evandro? O que a súmula disse? O CARF, ou não é nada de CARF, é a Receita Federal, né? Receita. Né? Não compete à Receita promover a restrição da obrigação da Eletrobras, nem sua compensação com débitos tributários. Tá, então não tem nada a ver com o CARF, é a Receita. Não. Bom, vamos manter então o negar provimento para evitar maiores celeuma, né? Acho que é melhor. Talvez fosse interessante olhar esses Eu vou olhar. Continuando, o item 71. 71 já foi, né? 72 agora. É do Luiz Paviano, é seu. O embargo de conselheiro. É seus embargos, ô Pagano? É meu. Então, já que você é embargante, vai em frente aí com o processo. Bom, eu mesmo embarguei esse processo, né, porque houve um erro no voto, frente ao que foi decidido por nós na ata. Nós acabamos julgando errado o processo, porque eu acabei pondo a minuta do voto, né? Na verdade, eu coloquei na pasta T uma minuta e abriu outra. Então, nós julgamos o processo achando que era o outro. É aquele problema que deu na pasta T há um tempo atrás que eu tive, então eu fui obrigado a corrigir. Eu mesmo tive que embargar. Meu voto foi no sentido de negar provimento ao recurso e nós acabamos decidindo por converter o julgamento em resolução. A gente julgou um processo que não tinha relação com esse, entendeu? Então, de forma resumida, eu vou passar o relatório aqui rápido e depois eu voto. O conselheiro relator desta colenda turma opôs embargos da declaração visando sanar a obscuridade devido a lapso manifesto erro material no acordo embargado, proferido por esta colenda segunda turma ordinária, ao julgar o recurso voluntário da empresa embargada. Os embargos de declaração apontam erro material e contradição entre o relatório do voto embargado e a ementa e a conclusão, parte dispositiva do voto relator. Segundo o embargante, devido a problema no sistema, mais precisamente na pasta grupos, aí tem o número, pasta T, acabou salvando o arquivo do voto do relator errado, confundindo os julgadores e acarretando equívoco no registro da decisão da ata. O voto do relator era no sentido de negar provimento ao recurso, enquanto a decisão que foi registrada na ata foi de converter o julgamento do recurso voluntário em diligência. Desta forma, o embargante requer seja sanado o erro material e a contradição existente entre o seu voto e o que foi decidido no acordo do recurso voluntário e registrado em ata para que seja feita nova análise do processo em epígrafe por esta colenda turma por meio dos embargos. Aí os embargos foram admitidos pelo artigo 65 do anexo 2 do RICARF. Então, eu voto, presidente. Aqui eu estou explicando o que aconteceu, a divergência entre o voto do relator e o que foi decidido em ata, né? E eu estou sanando essa obscuridade e a gente poderia passar o voto ou é necessário aqui a maiores explicações? Não, vai ao voto já, vamos lá. Os embargos declaratórios são tempestivos e foi interposto por signatário devidamente legitimado, motivos pelos quais deve ser conhecido. Ao analisar o voto relator à decisão do acordo embargado, que foi registrado em ata para converter julgamento do recurso voluntário em diligência, entendo que restou configurado o erro material e a contradição alegada pelo embargante. Vejamos. A decisão registrada em ata foi no seguinte sentido: resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento de diligência. Contrariamente, o voto do relator foi no sentido de negar provimento ao recurso voluntário e não conhecer o crédito e não homologar a compensação, conforme pode ser verificar na parte dispositiva do voto. Pelo exposto e por tudo que consta processal nos autos, coisa o recurso voluntário e nega o provimento. Tal contradição se deu devido ao problema no sistema, mais precisamente na pasta grupos, né, pasta T, que acabou salvando o arquivo do voto do relator errado, confundindo os julgadores e acarretando o equívoco ao ser registrada a decisão na ata. Sendo assim, entendo que restou configurada a contradição entre o voto do relator e o que restou consignado em ata, bem como um material constante na ata, devendo o outro acórdão ser proferido por essa colenda turma nos termos do artigo 65 do anexo 2 do RICARF. Pois bem, o voto do relator vai no seguinte sentido: do voto em relação ao recurso voluntário. Aqui, presidente, há necessidade de votar novamente toda a matéria ou não? É melhor, né?
Trata-se de recurso voluntário visando a reforma do acordo proferido pela DRJ, que manteve o despacho decisório, que reconheceu e não homologou parcialmente o crédito embargado. O contribuinte, através do pedido de folha 01, requereu a restituição do saldo credor de RPJ no valor de 186 mil, apurado na declaração do RIR, ano calendário de 98, e solicita a compensação desse valor com pedido de compensação, os de folha 134 a 137. O despacho decisório reconheceu parcialmente o pedido de restituição no importe de 14 mil, referente ao saldo credor de RPJ, apurado na DRPJ 99, ano calendário 98, e de 50 mil, referente ao saldo credor de RPJ apurado na DRPJ 2000, ano calendário 99, sobre os quais incide o acréscimo de juros e taxa Selic, atendido o exposto no artigo 39, parágrafo 4º da Lei 9.250. A DRJ julgou improvida a manifestação de conformidade e manteve integralmente o crédito reconhecido no despacho decisório. Conformada, a embargada interpôs recurso voluntário, repisando as mesmas alegações feitas na manifestação de conformidade. Assim, a matéria a ser julgada trata-se de se verificar a existência de saldo negativo de RPJ suficiente para quitar os débitos do imposto no ajuste final e ainda apurar saldo negativo para o ano subsequente. Vejamos. Para o ano calendário de 98, foi verificado na análise realizada pela fiscalização que a recorrente optou pela elaboração de balancete de redução / suspensão no mês de dezembro de 98, na DRPJ 99, apurando IR a pagar de 238 mil aproximadamente. Isso foi verificado pela fiscalização no item 06 da ficha 12 da DRPJ 99, que para o referido mês de dezembro de 98, declarou o valor de 221 mil aproximadamente, quando o certo a ser declarado era 204 mil aproximadamente, apurando o IR a pagar de 254 mil, valor esse que deveria ter sido recolhido até o último dia do mês de janeiro de 99. Frente a essa constatação, a fiscalização fez a imputação proporcional dos valores recolhidos em 29 de 1 de 99, 31 de 3 de 99 e 16 de 4 de 99, porque era trimestral, para quitar esse débito de 54 mil. Vejamos os quadros relativos à apuração feita pela DIORT na diligência requerida pela DRJ. Então, aqui foi feita dessa diligência pela DRJ, né, e a DIORT se manifestou no seguinte sentido. Aqui é o demonstrativo da imputação do valor, né, no mês de dezembro de 98, a título de estimativa de RPJ e os valores remanescentes. Esse é o primeiro quadro. Aqui embaixo desse primeiro quadro, vem a apuração que sobrou saldo de imposto a pagar de 105 mil. Depois vem o demonstrativo do pagamento aqui, não sei se estão conseguindo ver, da RPJ a título de estimativa do ano calendário de 99. E os valores remanescentes de pagamento dos débitos, que vem aqui, vocês vão ver, né, que sobrou um valor remanescente aqui de 25 mil. E um valor devido de 53 mil. O demonstrativo das imputações dos pagamentos remanescentes da tabela acima, com os valores devidos e remanescentes a título de estimativa. Vocês estão conseguindo ver a tabela? Está conseguindo sim, pagar. Tá. Evandro, acho que está com o microfone aberto, Evandro. Obrigado. E o demonstrativo das compensações efetuadas do IRPJ devido a título de estimativa do ano calendário de 99 com saldo credor do ano calendário de 98, que isso aqui é importante, tá? Aí sobrou o crédito aqui. O demonstrativo das compensações efetuadas do IRPJ devido a título de estimativa do ano calendário de 2000 com saldo credor do ano calendário 98. Agora eu passo ao voto. O valor residual foi considerado no saldo negativo da IPJ por ano calendário 98 e utilizado em compensação com as estimativas devidas no ano calendário 99, conforme informado pela própria embargada no demonstrativo de folha 157, durante a análise do direito creditório feito pela DIORT. Sim, conforme a análise feita pela DIORT, para o ano calendário de 99, já foi conseguido o valor integral do saldo negativo da ficha 13A da IPJ 2000, no valor de 50.300, folha 335. Nessa atuada, quanto à alegação da embargante de que a compensação realizada pela DIORT não poderia desconsiderar as compensações do saldo negativo produzido no ano calendário 98, com as estimativas devidas no ano calendário seguinte, entendo que não deve ser acolhida. Esse, conforme apontado acima, a DIORT considerou integralmente o saldo negativo que a empresa aponta no demonstrativo de folha 157 para compensar com a estimativa de 99. Ademais, com relação ao saldo negativo do ano calendário 98, também deve-se destacar que,
quando o pedido de diligência formulado pelo órgão julgador ACO procurou-se verificar certas alterações constantes da declaração retificatória, de forma a, em nome da verdade material, verificar o direito objetivo à restituição. Assim, foram levantados dados complementares para fins de julgamento ACO e verificou-se a alocação dos DARFs, ocorrida em 2009, que implicam em não conceder qualquer valor adicional ao já considerado pela DIORT. Pois bem, aqui vamos lá. Compulsando os autos, constata-se as folhas 131 que haveria 2 DARFs, o principal de 62 mil aproximadamente, mais o de 310 mil, que seria igual a 372 mil aproximadamente o valor do IRPJ devido na DIPJ de 99 original de 372.611,63, na ficha 13, com o código de receita 2430, ou seja, IRPJ, demais sobre lucro real, a declaração de ajuste. Esses DARFs foram utilizados no despacho decisório. Em consulta aos bancos de dados da Receita Federal, observa-se que referidos DARFs, conjuntamente com o DARF no valor de 16.226,29, encontram-se alocados no processo final 2003-83, relativo à notificação de lançamento, aviso de cobrança do IRPJ, dívida ativa da União. Nas DCTFs entregues, não constam as alterações procedidas pela embargante na DIPJ 99, nem dos valores devidos no ajuste anual na DIPJ 99, original, e na retificadora, as de folhas 515, a barra 525 e 530. Conforme muito bem apontado pelo V-Acordo recorrido, naquele processo de cobrança de dívida ativa acima apontado, verificou-se que o alocamento dos DARFs acabam por redundar no mesmo resultado que a DIORT chegou, tendo tal procedimento realizado em consentimento da embargada, que deixou de ser cobrado naqueles autos, sendo incipiente a análise do argumento de que haveria erro de fato no preenchimento da DIPJ 99, podendo lembrar-se, todavia, que o DARF, no valor de 16.226,29, foi aproveitado pela DIORT, ao contrário do que alega a embargada, conforme demonstrativo constante do despacho decisório abaixo produzido. Aqui vocês podem analisar direitinho. Tá vendo? Em janeiro, segunda parte do demonstrativo, segunda coluna. Por fim, quanto ao pedido de parcelamento requerido pela contribuinte no processo final de 2006-42, que consta do despacho decisório por ocasião da menção da informação fiscal elaborada pelo prolatador daquela decisão, esclareça-se que ele será tratado quando da análise dessa informação, não se referindo à matéria propriamente sob litígio. Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, acolho dos embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar a contradição e erro material constante no acórdão 12.001.057, que era embargado, e negar provimento ao recurso voluntário, não reconhecendo o crédito e não homologando a compensação. É como eu voto. Vocês estão lembrados desse processo? Não estão lembrados? O caso que o Pagano tentou disponibilizou o voto, mas deu um problema aí na pasta T, ele pegou uma corda para outro, e foi isso aí, ele acabou verificando o erro, teve que fazer esses embargos, já tinha saído até a ata. Eu lembro. É isso, Pagano? É isso aí, presidente. Bom, então a proposta dele é dar recolher os embargos que efeitos infringentes para alterar a decisão para aquela que seria correta no ponto de vista dele, não reconhecendo o direito creditório e não homologando a compensação. Alguém quer se manifestar? Marco, votando. Acompanhe. Evandro. Cara, eu estou só acabando de dar uma olhada. Então, tudo bem, João. Tranquilo. Desculpa. Ainda que você não falou nada, não levou a mão. Nesse caso aqui, a gente não tinha que cancelar aquela decisão, não? Não, acho que não. Já, os embargos servem para isso, né? Senão você vai ficar duas. Você vai cancelar e depois embargar o que está cancelado? Eu embarguei para proferir novo acórdão, né? Por isso que aliás, foi o que a administração me aconselhou, porque esse processo foi até lá para cima e voltou, né? Foi eles que mandaram. Não tá, eu não tive tempo para parar pensar aqui, mas vocês já discutiram isso, eu vou acompanhar. Não, já foi discutido bastante. Bom, Júnior, chegou a uma conclusão aí? Se tiver na dúvida, a gente aguarda. Iago saiu também. Aí. Só um minutinho, porque realmente eu não lembro absolutamente nada. Eu também estou lendo aqui, só um minutinho. Tá bom, a gente espera.
Presidente, o Iago informou aqui que acabou a energia lá, ele está tentando pelo celular. Então, sabe sabe, o Evandro, aproveitando enquanto o Iago tenta recompor aí a sua ligação com a gente, e a Júnia e a Paula analisam melhor, é aquela velha coisa da natureza. A natureza vai e volta, né? Aquele girar constante da natureza. Ontem, quando caiu energia aqui na minha casa, eu escutei de alguns colegas que eu moro no sítio, e o outro disse que eu não pago a conta de luz. Então, agora veio, aí tá aí. Tem gente que também mora no sítio. Nada como um dia depois do outro, sabe? A natureza é sábia. A natureza é sábia. Como é que é o ditado? É pau que dá em Chico, dá em Francisco. Eu não quis falar isso aí, porque eu não quero ofender os Chico nem os Francisco, mas a natureza é sábia. Rapaz, olha, eu vou morrer pela língua. Pode a língua, porque aqui tem um escorpião. Já falei para vocês. Nossa, o presidente tem vinculação com o céu, Zé. Tá louco. Júnior, conseguiu chegar a uma conclusão? Se não dou vista em mesa, a gente analisa com calma. Não quero forçar ninguém a ver correria. Vista em mesa para a Júnior e a Paula, se for o caso, analisar um pouquinho melhor. Tá não, eu até... Não, pode analisar com calma, vou dar uma vista em mesa, a gente olha, não tem problema. Estamos mais ou menos em ordem com o nosso processo. Assim o Iagro também analisa. Seguindo, Evandro, item 73, Strategic Business. Perdicomp. Trata-se de Perdicomp, isso aqui. Perdicomp. Vou direto ao voto. Economizar. Tá, deixa eu só... Lembrei aqui. Esse processo foi pensado foram pensados 3 processos. Né? Estou aqui na página 5, tem uma tabela aqui. Tem o principal, que tem um pedido de restituição, tem uma pensada com a declaração de compensação. Isso já foi resolvido, foi dado crédito para o contribuinte. Tem esses últimos 2 pedidos aí, que é a estimativa do IRPJ e contribuição. Foi tudo juntado aqui, porque é tudo do mesmo ano calendário. Então, a discussão que permanece aqui é da instituição dessas compensação, restituição dessas estimativas. Né? Então, vamos lá, vamos ver se o voto está claro o suficiente. Voto conheço do recurso. Preliminar. Recorrente requer que seja o presente processo apensado ao processo de compensação final 2003-93, que, por sua vez, foi apensado ao processo de restituição final 2002-67, para que sejam julgados em conjuntos, para guardar relação entre si. É porque esse processo aí que apensa tem a compensação que forma o saldo, tem a compensação dessas estimativas. Né? Verifique que o processo final 2002-67 encontra-se julgado no âmbito administrativo. A recorrente apresentou recurso voluntário, que foi negado por provimento, e recurso especial não conhecido por intempestividade. Aí eu demonstro isso aqui, despacho de admissibilidade. Né? Então, antes exposto, rejeita a preliminar para que o presente processo seja pensado de compensação final 2003-93, para que sejam julgados em conjunto. Já está julgado aquele processo lá. Vamos ao mérito. A recorrente alega que a decisão do terceiro turno de julgamento, que indeferiu o pedido de restituição no processo administrativo final 2002-26, de saldo negativo de RPJ 42 e de saldo negativo de contribuição no valor de 24. O litígio são esses 2 valores aqui, ambos do ano do calendário 2000. É de todo subsistente, uma vez que o indeferimento do direito creditório está em discussão. Na verdade, ele estava em discussão. Né? Nessa época aqui que foi julgado, ele estava em discussão ainda. Né? Ele coloca aqui em letras de caixa alta, aqui, deve-se levar em conta também que a descaração, nas vezes que pronunciou o PNUC 2000, o reconhecimento de direito creditário não deveria sofrer qualquer modificação, pois a atuação não teve o condão de modificar os termos da declaração apresentada pelo interessado. Né? Eu verifiquei que esse processo de compensação aqui, que está pensado ao processo de restituição relativo ao direito creditório,
que ampara essas compensações realizadas de RPJ e contribuição no ano 2000 encontre-se julgado de forma desfavorável à recorrente. O recurso voluntário foi negado provimento e o recurso especial não conhecido por intempestividade. No presente processo, quando a restituição do alegado direito creditório de saldo negativo no valor de 42, de saldo negativo de contribuição no valor de 24, há de ser aplicado ao julgamento o princípio de decorrência processual, pelo qual o decidido no processo, final 2002-67, não reconheceu o referido direito creditório relativo a estimativas mensais que integraram o saldo negativo de RPJ e contribuição social do ano calendário de 2000. Portanto, não comprovado o direito creditório alegado, saldo negativo de RPJ de contribuição e do ano calendário de 2000, deve ser mantido o despacho decisório recorrido. Deve ser mantido o despacho decisório, indeferindo-se os correspondentes pedidos de restituição. Antes exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de apensação do presente processo ao processo de compensação final 2003-93 e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Então, naquele processo ali que ele aponta, lá que durante o acordo da RJ ainda estava em julgamento, né, não foi conhecido o crédito dessas estimativas. Portanto, eu estou aplicando a decorrência processual, já que não foi reconhecido o crédito aqui, eu não posso estar restituindo esses valores aqui para ele. Esse é o voto. Alguma dúvida? Alguém quer se manifestar? Eu queria, não é, esse processo ele é compensação de um outro processo de compensação de estimativas, não é isso? Isso. Que é aquela história que a gente vai entrar na portaria COSIT. Isso, exatamente. Parecer COSIT. Tá bom. Enfim, eu vou divergir. Então, vou colher os votos. Propósito do relator, negar o pedido de sobrestamento e negar provimento. Não conhecer em relação ao sobrestamento e negar provimento. Marco. Acompanho, presidente. Pagano diverge. Vou divergir. Divergiu. Júnia. Acompanho divergência. Iágaro. Só um minutinho. Pois não. Vamos lá. Eu posso perguntar aos dois que divergiram qual o motivo da divergência? Presidente, eles aplicam o parecer COSIT para a Receita fazer a cobrança naquele processo lá que foi indeferido. É a questão da compensação com o processo de compensação de estimativa. E aí a gente aplica o parecer COSIT para cobrar no outro. Eu só ressalto um fato. O parecer, ele não entrou nesse mérito. Ele não previu que quando aqueles processos de crédito lá já estivessem julgados no âmbito administrativo. Ele é silente quanto a isso. Eu queria que tu só explorasse essa questão, essa diferença de não aplicação do parecer COSIT também. Nesse caso, Evandro, não ficou claro para mim isso. Nesse caso, é porque o processo de crédito aí, ele foi decidido, o contribuinte não tem esse crédito. Aí eu vou dar esse crédito, então já decidiu. No âmbito administrativo, o contribuinte não tem esse crédito. E é o mesmo crédito que eu estava pensando aqui. Aí eu vou restituir. Não, aqui ele está pedindo restituição, Iago. Então aqui eu vou estar restituindo um crédito a ele para que a Receita faça a cobrança do crédito que ele não tem e foi restituído naquele outro processo. Mas a cobrança lá já vai ser feita, né, Evandro? Porque como foi negado provimento ao recurso voluntário, ele já está sendo cobrado lá. A dívida pode estar até já sendo inscrita na dívida. A gente pode inserir isso aqui, se resolve com comando aqui nosso. Não, pois é, mas é isso, né? Assim, como já foi decidido lá, ele já está sendo cobrado lá. Não sei. Deixa eu fazer uma colocação, espera só um pouquinho. Agora que eu vou tentar colocar essa posição que vocês estão dizendo aí. Lá está sendo cobrado. A posição da Paula, olha, já lá negou, vai ser cobrado. Ok, ponto 1. Ponto 2, você está dizendo. Peraí. Ponto 2, você está dizendo que aqui ele fez um pedido de restituição de um crédito que ele não tem. Então, peraí. Ele está sendo cobrado lá porque ele não tem o crédito. E aqui ele está pedindo o mesmo crédito. Ele vai, quer dizer, lá ele paga porque ele não tem, aqui ele recebe, mesmo sem ter, para compensar o que ele está pagando. Não, é que o saldo negativo aqui foi composto pela compensação das estimativas que não foram compensadas lá. Mas a cobrança vai compor o saldo negativo desse processo aqui, presidente. O processo lá não está em cobrança.
Não, mas vai ser. O parecer é isso. A PGFN fala isso. O parecer, eu volto a dizer, o parecer não entra nesse mérito. Ele é silente quanto se o processo do crédito já estiver julgado. Ele não entra nesse detalhe para mim. Mas a PGFN fala. O parecer fala dessa posição, a PGFN fala dessa posição. O antigo parecer da própria Receita falava assim. A história... Olha, eu peço a gente não voltar nessa discussão. A PGFN fala, se houver imposto apurado, no final do ano as estimativas... Em 2014... Eu conheço tantos pareceres quanto você. Então, o que diz que... Você tem uma equivocada, eu tenho a minha. Gente, um de cada vez. O que diz as estimativas é que essas estimativas elas se convertem em imposto no final do ano, se houver imposto a pagar. Então, aquele parecer, embora a gente aplique aqui, ele tem uma série de problemas. Ele dá crédito que não é líquido, ele passa por cima do parecer da PGFN. E nos casos que você não tem imposto, como é que vai ser cobrado alguma coisa? Juridicamente impossível. Isso vai aparecer os problemas, daqui a pouco vão aparecer todos esses problemas. E ele não entra no mérito se lá o processo já está fim. Então, a gente chega aqui num absurdo. Ele não tem um crédito, já foi decidido isso. Aí eu vou devolver a ele, restituir o crédito que ele não tem, para dizer, não, eu restituo aqui, eu vou restituir aqui, você não tem direito ao crédito, está decidido isso. Então, eu estou aplicando o princípio da decorrência. E o regimento do CARF fala nesse sentido. Os processos de crédito eu tenho que aplicar na restituição que foi decidido por crédito. Eu estou aplicando o regimento interno do CARF. Né? Então, ele fala isso que eu tenho que aplicar por decorrência. Então, o que foi decidido lá no termo de crédito, eu estou aplicando aqui. Ele não tem direito ao crédito, eu não tenho como restituir. Né? Aí gera um absurdo de eu aplicar o parecer COSIT, toma aqui esse crédito, você não tem direito, já decidimos que você não tem direito, mas vamos restituir a você. A Receita, depois você cobra lá o que a gente restituiu, mesmo a gente dizendo que ele não tinha direito. É esse absurdo que a gente... É isso que eu estou perguntando, foi isso que eu coloquei. Agora, um de cada vez, o Luciano pediu a palavra e depois a Júlia. Vamos, Luciano. Não tem uma forma de nós vincularmos um processo ao outro, não tem nenhuma previsão que... Porque eu acho que uma vinculação, de repente, de um processo ao outro poderia resolver esse problema, né? Porque já julgaria os dois. Não tem, presidente, o senhor não sabe? Eu não sei. Tem se estiver na mesma fase, o outro já está julgado, Luciano. E lá foi negado, é isso? Foi negado. Só que se não tivesse... cobrando... Hein? Eles vão cobrar lá, é isso? Não sei. Eles têm a possibilidade de cobrar isso lá posteriormente. Ainda não está em cobrança. Mas o que eu vejo aqui, só para completar isso aí, realmente é confuso, as coisas são assim, bem confusas. O que me assusta nessa situação é que o Evandro está dizendo com todas as letras e todas as palavras que o contribuinte não tem direito ao que ele está pedindo aqui. Como é que nós podemos dizer, olha, você não tem direito, mas vou aplicar o parecer normativo, vou te dar o crédito. Isso que me deixa assim, boquiaberto, sabe? Porque eu estou falando em termos de execuibilidade, como é que isso se operacionaliza e como é que isso resolve, só isso. Só um minutinho, Iago, que a Júlia pediu a palavra. Perdão, tá bom. Não, só um esclarecimento aqui, na verdade é uma dúvida. Se ele tivesse pedido uma nova compensação, ela sequer teria sido processada, né? Porque já estava rejeitada, é isso? Seria isso. Você é vedado pedir compensação quando você já tem uma manifestação anterior que já vedou. Só que como ele pediu a restituição, não houve esse cruzamento. Pode ser agora, presidente? Sim, agora você, Iago. Isso, tá. O que eu estou entendendo é que é o caso do parecer. Assim, eu tenho uma hora de admiração tenho aprendido muito com o Evandro, mas ele está dizendo assim, na parte que ele destaca aqui no voto, ele diz o seguinte, olha, no item 50 aqui da citação, considerando que o citado processo versou sobre compensação efetuada com base em saldo negativo do IRPJ no ano calendário 99, esse aqui é o ano 2000, né? Tem-se, então, que as citadas estimativas não configurarão o crédito alegado se o saldo negativo do IRPJ 99 que lhes dá a existência não tivesse sido reconhecido. Esse é o ponto. E esse aqui é o ponto exato do parecer do COSIT número 2.
Eu sei o quanto isso gera desconforto, a mim gera também, mas o que a administração tributária diz quando ela edita o parecer? É o seguinte, olha, eu não quero saber, eu vou cobrar depois lá aquele débito que não foi compensado. Essas estimativas, é isso que o parecer está dizendo. Por isso que eu fiquei na dúvida, Evandro, quando eu te perguntei o seguinte, olha, eu imaginava o que era, assim, quando tu falou a primeira vez, que era um crédito, aqueles Decomp Pai, né, e tem os filhos que eles falam, e o cara, o sujeito pediu um direito creditório lá, e aí tem uma sobra de crédito que lá foi indeferido, e aqui eram umas decompes decorrentes, por exemplo. Foi isso que eu entendi no primeiro momento. Mas o que me parece, né, eu quero que só me corrija essa questão fática, que aqui o que nós estamos vendo é o seguinte, ó, aquele saldo negativo de 99, que foi usado para extinguir a estimativa aqui, de 2000, não foi reconhecido. Não foi reconhecido. O que ele está dizendo aqui? Que aquelas estimativas lá que geraram aquele saldo negativo vão ser cobradas. Aquele débito que foi extinto naquele processo vai ser cobrado. É o que o parecer está dizendo, não é? A administração tributária que tem a competência para cobrar esse débito está dizendo, eu vou cobrar através... Assim, eu vou ser coerente com a minha questão é mais de fato, de entender realmente o que foi que aconteceu. Se for isso, eu vou ter que aplicar, eu vou me alinhar ao parecer da COSIT, né? É a própria administração que fala, eu quero cobrar sim, entendeu? Então, eu acho que a gente já viu isso. Eu sei, ou ela vai cobrar aqui, ou ela vai cobrar lá. Eu estava e lá a administração diz, eu quero cobrar dessa forma. Não, mas a própria administração já se pronunciou dizendo que, olha, ele não tem esse crédito. Então, quer dizer que eu vou restituir aqui? Não, cobrar lá? Não, eu entendo a incoerência, mas o que ela está dizendo assim, ó, ela preferiu o quê? Em vez de eu ficar juntando depois de decompos e fazendo esse recálculo em cascata, é o seguinte, olha, eu vou cobrar direto o débito que foi compensado lá de compra. Agora, deixa eu só fazer uma colocação aí, Agro. Tá tudo bem. Só que nós estamos falando de compensação. Aqui o Evandro está dizendo que é uma restituição. Isso tem um outro procedimento, vai se restituir em espécie para o contribuinte, isso aqui, independente do que vai se cobrar lá. É isso, pelo que eu estou entendendo, é isso. Aqui não se trata, foi que a Júlia levantou. Não se trata de compensação. O contribuinte vai ter direito a uma restituição em espécie na conta bancária dele, independente do que vai acontecer lá. E aqui o Evandro está dizendo, ele não tem o direito de ter essa restituição. E ele vai ter porque vai cobrar lá. Aí é um fato novo aqui, né? A restrição é do saldo negativo, presidente. O saldo negativo foi composto com a compensação anterior das estimativas. É por isso que, entendeu? O que acontece? Ele vai ser cobrado lá, as estimativas vão ser cobradas no outro processo, que vão compor o saldo negativo, que compôs esse saldo negativo. É por isso que o parecer aplica isso. Você entendeu? Nesse caso, presidente, o que acontece na restituição? O Evandro sabe bem disso, o Marco também. Antes de fazer o pagamento da restituição, vai se verificar se o contribuinte tem algum débito. E vai se proceder a compensação de ofício antes de restituir qualquer saldo. Sim, mas vamos supor que ele tem um débito lá e essa restituição não tem. Eu estou só falando em tese. Ele não tem direito a essa restituição. Está se dando a ele uma restituição que ele não teria direito. Aí, quando vai pagar, não vou pagar porque eu vou ter que compensar um débito. Ele está ganhando do mesmo jeito, pagando um débito. Qual é a diferença? Mas é o débito que ele compensou lá, tá entendendo? No final, no frigir dos ovos, que nós estamos dizendo que o efeito é neutro. O que o Evandro está dizendo é o seguinte, olha, eu vou juntar os dois processos por decorrência, porque se foi negado lá, eu não vou dar restituição aqui. Aplicando o parecer da COSIT, o que ela está dizendo? Olha, trata as coisas independentes, como é uma restituição, antes de entregar o dinheiro, eu sou obrigado a fazer compensação de ofício, e esse assunto vai se liquidar. É o que diz o parecer. Okay. Assim, é o que eu entendo do parecer, peço desculpas. Não, tudo bem, eu acho, para mim esse parecer é complicado, enfim. Evandro, você está negando provimento pelo que você já disse, o Pagano já divergiu, nós estamos votando, quem é que tinha votado agora? Marco, você tinha votado antes, Marco? Essa matéria, para mim, já está batida. Para mim, esse caso concreto aqui só mostra o absurdo. Eu vou dar dinheiro em espécie, ou seja, eu não estou compensando, e eu não sou vinculado a aparecer normativo aqui no CARF. Tá? Eu também não. Então, nós não somos. E pior que eu encontro, estava pesquisando aqui, a Câmara Superior da primeira sessão, acho que está tendo duelo sobre essa matéria lá, porque tem contribuinte, conselheiro para tudo que é lado, votando para tudo que é lado. Não é uma matéria fácil. O fato é o seguinte, eu acho materialmente um absurdo dar dinheiro em espécie, dizer que dinheiro em espécie dado na mão do contribuinte é a mesma coisa que
cobrar dele depois. É um absurdo material. E como eu não sou vinculado ao parecer normativo 02, tá, eu até poderia refletir um pouco, tá, e flexibilizar um pouco esse radicalismo quando tu está compensando. Tá? Se o contribuinte tivesse que fazer um pedido de saldo negativo compensando e aquela estimativa, tudo bem, deixa eu te pagar o tributo, mas aqui está dando dinheiro em espécie. É um absurdo. Tá? Então, eu acompanho o relator, tá? Ele está aplicando o princípio da decorrência, mas para mim também se aplica, de maneira indireta, não aplicação do parecer 0218. Então, eu acompanho o relator. O Pagano caiu, mas ele já tinha divergido, tá? Já tinha colhido o voto dele. Júnior? Acompanha a divergência. Iágaro? Eu acompanho a divergência, se me habilito para ser o voto, se for o caso vencedor, eu vou te fazer o... Paula? Eu também acompanho a divergência e queria só ressaltar que a gente não está votando aqui para dar dinheiro, né, em espécie na mão do contribuinte, porque, como bem ressaltou o Iágaro e pontuou muito bem, existe uma compensação. A Receita não paga quando você tem débitos, ela faz essa imputação. Eu estou muito segura em votar com a divergência nesse caso. Luciano? Voto com a divergência, presidente. Eu vou votar com o relator por tudo que eu já falei, só vou completar mais duas coisas e vou encerrar o julgamento. Concordo plenamente com o que o Marco falou, acho um absurdo. Discordo totalmente do que a Paula falou, que está dando dinheiro sim em espécie. É claro que não tá, ninguém mais tem dinheiro, nem na repartição tem dinheiro vivo para entregar para o contribuinte. É claro que ele vai compensar o débito, mas ele teria que pagar esse imposto, teria que sair do caixa dele para pagar o tributo. E a Receita está dando dinheiro para que ele pague o tributo. Então, é dinheiro em espécie, sim. Agora, se fosse uma compensação, como a Júlia levantou, nada disso estaria ocorrendo aqui, porque o sistema ia travar lá atrás. Você não tem direito a essa compensação, porque você já pediu, já foi indeferido. Então, ele agiu por um outro caminho, trouxe pedido de restituição, e nós estamos validando esse pedido de restituição, embora esteja se vendo no processo que ele não tem direito. Mas lá na frente vai ser compensado. Então, eu divido a posição de vocês, acompanho o relator, e o Iago faz o voto vencedor. Esse parecer, para mim, é um absurdo, como o Marcos já falou, bem acima e embaixo. Julgamento encerrado, dado o provimento ao contribuinte, e voto vencedor do Iago. Seguindo, eu volto agora ao item, nós acabamos a pauta da tarde, vamos começar os processos que ficaram remanescentes. Deixa eu falar com você enquanto eu entro aqui. Eu falei agora com a Edeli, aqui pelo WhatsApp, conversando com ela, e ela, a respeito do caso da Eletrobras, ela disse que é negar provimento. Depois eu coloco o áudio que ela me mandou para que vocês ouçam, não vou colocar agora aqui na sessão, depois eu passo para vocês. Eu conversando com a Edeli, que é a conselheira da Câmara Superior, ela esclareceu que nesse caso, realmente, da 24, é negar provimento, não é não conhecer. Então, quem decidiu por esse caminho, não fui eu, né? Estava correto. Item 36 da pauta, Júnior, Flávio Daniel da Silva. Os demais, fechem o microfone, por gentileza. Simples. Pronto, Júnior? Júnior está sem microfone. O seu microfone não pode fechar, os demais, sim. Só avisando que esse arquivo foi atualizado, então, se alguém tiver copiado, só para pegar o da pasta T, por favor. Qual que é o item mesmo? Desculpa. É porque, se você eventualmente tiver copiado da pasta T para o seu computador, eu estou avisando que eu atualizei esse arquivo, e aí eu estou pedindo que você abram na pasta T, tá? Quem normalmente abre na pasta T não vai ter problema nenhum. Você normalmente abre pela pasta T? Hã? Qual arquivo 36. Flávio Daniel, achou aí? Então, vamos lá. É o caso que nós discutimos ontem, enfim, a minha argumentação é um pouco diferente. Esse processo voltou de retorno de diligência, é aquela clássica situação, era uma multa,
tá? E, na verdade, nós mandamos em diligência porque o comprovante de pagamento não era um documento de arrecadação, então, primeiro, para comprovar se tinha sido pago mesmo a multa, e depois também qual era a origem dessa diferença de 6,61 que tinha sido apontada na decisão, que não estava muito claro. Aí, em resposta, eles confirmam o pagamento dos R$ 932, aí coloca a tela, aí eu junto o ADE, mostrando que esse era o valor que estava no ADE, e ainda de acordo com a diligência, o 6, que motivou a manutenção do indeferimento, refere-se a multa e juros. Eu estou aí na folha 6. A definição dos juros aplicáveis e seu respectivo montante é requisito essencial do lançamento. Tanto assim que o CTN determina que é requisito obrigatório da inscrição de dívida ativa. E aí eu transcrevo o 202. Dessa forma, a ausência de demonstração dos juros devidos no termo de indeferimento do lançamento acarreta nulidade por cerceamento de defesa. E aí também cito que acho que o racional da súmula 22 seria aplicável. É importante ressaltar que, em decisão proferida em 14 de julho de 2020, a segunda turma ordinária da terceira Câmara, por meio do acórdão 13.02.004, deu provimento ao recurso do contribuinte em situação idêntica à dos autos, a turma do Matosinhos. Nesse mesmo sentido, cite-se a decisão proferida no acórdão 14.01.004.581, proferido por unanimidade de votos pela primeira turma ordinária da quarta Câmara, em sessão de 11 de agosto de 2020. Esse aí o relator foi o Camerano. Do voto do conselheiro relator Cláudio de Andrade Camerano, merece transcrição o seguinte trecho. Contrariamente ao voto da decisão recorrida, entendo que a interessada cumpriu o que demandava o termo de indeferimento à solicitação do Simples Nacional, ou seja, a pronta regularização dos débitos, e se não foi integralmente, a causa se deve a uma falha recorrente na emissão destes atos de indeferimento de opção do Simples. É possível constatar nos recolhimentos, porém, que não houve a inclusão dos acréscimos legais, os quais são computados desde a data do vencimento da multa até o efetivo pagamento. Mostra-se razoável inferir que a denegação do requerimento se tenha dado em razão da não inclusão dos acréscimos moratórios no pagamento. Por não ter sido incluída acréscimos legais devido, a autoridade concluiu que a interessada não pagou na integralidade os débitos impedidos do ingresso. Porém, a juízo deste relator, este tipo de informação sintética no termo de indeferimento, denominado saldo devedor, da referida multa, era de R$50. De R$50, peca pela ausência de clareza e ênfase, podendo não ser notada ou, se notada, levar a uma leitura equivocada pelo contribuinte. Ora, não soa inverossímil ou incabível que o contribuinte entenda incorretamente que seu débito total ou saldo devedor seja aquele indicado no termo de indeferimento. A interessada pagou todos os débitos apontados de R$50, cada um, mas depreende-se dos dobramentos posteriores que o débito apontado do saldo devedor não era de 50, pois lhe faltavam os encargos legais a serem calculados sobre esse valor. Assim, ficou faltando R$3 em cada um deles, totalizando R$12,28. A falta de clareza dos atos administrativos pode induzir a erros, como ora presenciado nos autos, pois toda a responsabilidade pelo acerto está sendo canalizada para a interessada, pois a ela é atribuída a tarefa de verificar qual a fundamentação dos encargos. Aí eu falo também daquela decisão antiga da Edeli, né, da época que ela ainda era da turma ordinária, da outra. De todas as decisões acima transcritas, bem como da situação ora analisada, verifica-se que A. Trata-se de termo de indeferimento de opção. B. O débito que motivou a exclusão refere-se a multas. C. O termo de indeferimento de opção demonstrava somente o montante do principal. D. O contribuinte efetuou o pagamento no prazo para opção. E. Assim que cientificado do indeferimento do termo de opção, efetuou o pagamento das multas e juros. É importante ressaltar que não se está, nesse caso, negando a aplicação e vigência à lei. A interpretação das multas submete-se a condicionantes diferentes. Salta aos olhos que trata-se de erro excusável, que pode e deve ser corrigido mediante a aplicação da equidade, que não encontra vedação no CTN,
uma vez que este, ao restringir sua aplicação no artigo 108, parágrafo 2º, menciona unicamente o tributo. Confira-se. Como o Código menciona apenas a palavra tributo devido e não crédito tributário, pode concluir que não é vedada a aplicação de equidade em relação às multas. É importante ressaltar que o afastamento da multa nas hipóteses de erro excusável não é matéria estranha à pragmática deste Conselho, que se manifestou por diversas vezes ser indevida a multa aplicável no recolhimento a menor do imposto de renda pessoa física, quando este decorre de informações incorretas fornecidas pela fonte pagadora. E aí eu transcrevo as decisões da segunda sessão. O exposto nos julgamentos acima mencionados foi consolidado na súmula 73, abaixo transcrito. O erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento da multa de ofício. Necessidade de observância de adequação entre os meios e fins é expressamente prevista na Lei 9784, a qual expressamente veda a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. A aplicação da equidade se faz necessária exatamente naquelas situações em que a norma legal não dá conta das especificidades do caso concreto. Diante disso, questiona-se qual interesse público está sendo violado. É possível concluir que o contribuinte tirou proveito do não recolhimento de uma multa de R$ 661? A sanção, vedação à opção simples, no caso dos autos, é adequada? É razoável que o contribuinte tenha que recorrer ao Poder Judiciário com o ônus da ida recorrente em razão do recolhimento extemporâneo de uma multa de R$ 6,61? A resposta a essas questões me parece induvidosamente negativa. Humberto Ávila, ao analisar a aplicação da razoabilidade como equidade, ressalta que esta exige a consideração do aspecto individual no caso das hipóteses em que ele é sobremodo desconsiderado pela generalização legal. Para determinados casos, em virtude de determinadas especificidades, a norma geral não pode ser aplicável por se tratar de um caso anormal. Logo em seguida, com o didatismo que lhe é peculiar, o autor menciona como exemplo de aplicação da razoabilidade como equidade uma decisão deste Conselho. E aí eu vou pular, mas é interessante essa análise. É importante mencionar que o... Pois não. Não, isso não, pula essa transcrição. É importante mencionar que o artigo 112, inciso 4, de pouquíssima aplicação prática nesse Conselho, estabelece induvidosamente que, se tratando de penalidades, a legislação tributária interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à penalidade aplicável ou sua graduação. Verifica-se, assim, que não se trata de negar vigência à lei. O arcabouço normativo, seja do Código Tributário Nacional ou da Lei Geral de Processo Administrativo, determina que situações como as dos autos sejam corrigidas pelas instâncias de julgamento administrativo. Isso porque a função relevantíssima exercida por esse Conselho é principalmente a análise de casos concretos, função que ressalta-se com brilhantismo. Por fim, é importante lembrar, na precisa lição de Humberto Ávila, que, aspas, normas não são textos nem conjunto deles, mas os sentidos construídos a partir da interpretação sistemática dos textos normativos. Daí se afirmar os dispositivos que se constituem objeto da interpretação e as normas no seu resultado. O importante é que não existe correspondência entre norma e dispositivo, no sentido de que sempre que houver um dispositivo, haverá uma norma, ou que sempre houver uma norma, haverá um dispositivo que lhe sirva de suporte. Em face de todo exposto, dou provimento ao recurso. Bom, é um caso semelhante que nós vimos ontem. Só que é a mesma coisa. Eu só trouxe elementos adicionais, basicamente, que foram as outras duas decisões, né? Mas cada uma, por exemplo, no caso do Matosinho, o voto vencedor fala em princípio da confiança. No caso específico do Camerano, ele fala em erro excusável. Eu acho que é o caso aqui também. Né? Hoje a gente estava discutindo a questão, até no processo do marco, do erro, quando o contribuinte fez lá a alteração do CNAE, e eu acho que essas hipóteses de erro excusável, elas realmente têm que ser corrigidas pelas instâncias administrativas. E, na verdade, eu acho que isso não é nada excepcional, porque, lá eu me lembrei, e foi o que eu adicionei, a segunda sessão fez exatamente isso, né?
em relação ao imposto de renda da pessoa física, quando a informação incorreta era passada pela fonte pagadora. Quer dizer, o contribuinte, por lei, deveria saber que o que ele recebeu na conta dele não era só aquilo que a fonte pagadora está informando, que era mais, e etc. Mas ela falou, olha, é um erro excusável. A partir do momento que a fonte pagadora mostra para ele, no sentido que ele deveria, que era menor, é excusável e, portanto, vamos excluir da multa de ofício. Isso hoje é até simulado. Ok. Esse caso já vimos ontem, está com vista por o Evandro, o Marco pediu a palavra, vai falar, eu só queria dizer o seguinte, exatamente, tudo isso está muito certo. Também, quando o contribuinte erra por um dia e não consegue acessar o sistema da Receita, então, é aquela velha conversa, o pau que bate em Chico, bate em Francisco, ali ele tinha que entregar e não entregou, aí nós vamos permitir, aí permitimos, ele tinha que fazer o dia seguinte, aqui não precisa fazer, não. Então, é essa colocação que eu não consigo enxergar. Então, me assusta essa posição, que aqui, o contribuinte errou, ele é pequenininho, ele é muito frágil, ele tem que ter possibilidade de fazer durante mais 30 dias, mais 60, e aqui não, aqui a Receita tinha um sistema que atrapalha o contribuinte não tem condição de acessar o sistema trava, essa colocação, não, desculpa, vocês falaram à vontade, agora eu estou falando. Pode falar. Esse é o ponto que foi colocado aqui em vários processos. O sistema da Receita, o melhor sistema que existe, um dos melhores do mundo, o Iago pode falar isso, que ele ficou na coordenação, é invejado os sistemas que a Receita Federal tem, são invejados no mundo inteiro. O sistema atrapalha, o contribuinte, coitadinho, tentou transmitir, não conseguiu, perdeu um dia, agora tem uma multa desse tamanho, agora aqui não. Tem prazo, meu prazo pode ser relevado, aqui há um erro, enfim. Marcos, sua palavra. Primeiro, presidente, eu acho muito elogios ao voto da Júnia, muito bom. Até eu estava olhando o voto do Quito Camerano, né, e eu acho que é uma matéria realmente muito complicada. Só que a gente precisa delimitar bem, isso é uma coisa que eu prometo para mim mesmo, né, é delimitar bem o que é um erro material e um erro excusável, né. Nesse caso aqui, o contribuinte deixar de pagar um tributo, mas não foi mal, como é que está no voto lá, no voto Camerano? Não estava muito claro, para mim é muito claro, tá? O termo de deferimento da opção está muito claro lá, que os débitos foram um valor original, e já é um termo de indeferimento da opção. Então, na realidade, o contribuinte ele tem que ser zeloso com os tributos a pagar, e se ele não tem ônus, e gera um ônus, gera dúvida até se o erário vai receber esse dinheiro. Então, eu acho que é uma situação um pouco peculiar. Eu vou tentar refletir melhor sobre essa distinção, procurar, mas aqui, nesse caso aqui, eu acho que não é um erro material, muito menos um erro excusável, que poderia reverter a situação. Ele deixou de pagar o tributo, tá? É uma situação bem objetiva, então, e é um requisito essencial. É uma situação muito complexa, mas, de qualquer maneira, tenho muitos elogios, deixou eu com muita reflexão aqui o teu voto, Júnior. Então, mas mesmo assim, ainda vou manter a posição que eu já tinha mantido antes, né? Mas eu realmente concordo com a matéria sui generis, mas eu ainda acho que não é diferente, bem diferente. Ok. Seu voto. Obrigada pelos elogios. Seu voto. Divirjo. Posso fazer só mais uma consideração, doutor Paulo? E aí, eu primeiro queria cumprimentar até o voto da Júnia, porque ela trouxe mais elementos, né, ao que a gente já, pelo menos a minha posição. Mas entre ontem e hoje, eu queria colocar ainda mais um ponto, tá? A gente está falando de termo de indeferimento aqui. E no termo de indeferimento, quando o contribuinte resolve as pendências dele, porque ele tem o prazo para solicitar até o dia 31 de janeiro de cada ano, que esse é que é o ponto. Ele tem até o dia 31 de janeiro para solicitar. E a Receita tem que avaliar se ele apresenta os requisitos para poder optar pelo regime ou não. Gente, para qualquer ato ou para qualquer decisão de qualquer órgão administrativo, o contribuinte tem direito a se manifestar e a se defender de uma negativa.
O que a gente está dizendo aqui, quando a gente fala, olha, o contribuinte, ele tinha que atender todos os requisitos até o dia 31. Sim, ele teria que atender todos os requisitos até o dia 31, fazer a opção até o dia 31, mas a partir do ato da negativa pela inclusão, ele tem direito de se manifestar e de se defender. Então, muito embora a gente diga o seguinte, ele pode, né, se defender. Ora, mas se ele não tem 30 dias para a Receita falar assim, você não atendeu esse requisito aqui, e ele não tem o tempo ou ele não tem o direito de poder resolver as pendências que a decisão apontar, eu estou dizendo, olha, você não tem direito a se defender. Você não tem prazo para apresentar a sua defesa. Porque apresentar a defesa, ele vai falar, eu queria me defender, realmente eu errei. Então, a gente não está dando para ele essa oportunidade. E é por isso que, quando a gente fala de termo de indeferimento ou da opção pelo regime, eu acho que a decisão da Eveli, ela foi muito feliz em aplicar a analogia para os termos de indeferimento para dar 30 dias para o contribuinte regularizar a situação dele, a partir da manifestação do órgão administrativo, que é a Receita Federal. Então, eu só queria colocar mais esse ponto, né, para a gente pensar que se a gente disser que do termo de indeferimento não cabe espaço para o contribuinte atender os requisitos, né, que ele, obviamente, ele não deveria saber, porque se ele soubesse, ele teria corrigido até o dia 31. Então, e se o contribuinte regulariza a situação dele em 30 dias, é que realmente ele tinha interesse em fazer a inclusão pelo Simples e desconhecia de algum pré-requisito que ele não atendeu. Então, eu só queria acrescentar esse ponto ao voto da Júnia e, de novo, cumprimentá-la pelo voto extremamente robusto. Ok. Tá certo. Alguém mais quer se manifestar? Pagano, seu voto. Eu estava colhendo o voto. Eu estava colhendo o voto, Paula, quando você entrou para dar seu ponto de vista. Mas tudo bem. Depois que eu começo a colher os votos, já terminaram os debates. Pagano. Presidente, eu queria dar uma olhada melhor nesse processo. Pode ser? Eu ainda preciso ponderar um pouco mais. Vista concedida. Vista em mesa. Em mesa? Tem processo demais com vista em mesa. Vai dar tempo de ver isso aqui? São 2 só. Não, eu só para dar uma ponderada até amanhã. Vista em mesa, acabou. Tem outro que é igualzinho do Evandro, que o Luciano pediu vista também. Então, aí já pondera os dois, entendeu? Não, e tem o Luciano, o Evandro também está com vista nesse processo aí. Não? É o voto do Evandro que o Luciano pediu vista. Luciano pediu vista, entendeu? E aí já pondera os dois ao mesmo tempo, melhor. Tá bom. Ok, tá bom, vista em mesa. Seguindo. Espera um pouquinho, o item 26... Evandro, Climatex, você tinha vista para você. E é um processo, acho que exatamente igual esse que a Júlia acabou de relatar. Como é que você não está com vista? Não, calma aí. Qual o item da pauta? É o item 26. Está com vista para você aqui. Sim, ele pediu vista ontem. Pois é, não, foi pedido de vista, não foi vista em mesa, não. Lembrei. Ô, Evandro, mas eu acho que esse aí não é vista em mesa, não, sabe? Porque não é processo... Gente, por favor, não é vista em mesa, é vista para o Evandro. Agora o Pagano está pedindo vista em mesa num processo com o Evandro, exatamente igual com o Evandro. Não, Ciccone, é outro assunto. Ciccone, alô? Pode falar, Evandro. É outro assunto, esse Climatex. Não é o mesmo assunto que foi relatado pela Júlia? Não é, não. Tá bom. O mesmo assunto que é o da Júlia foi um que foi de minha relatoria que o Luciano pediu vista. Pediu vista, perfeito. Número 15. Tá bom, número 15. Tá. Esse Climatex, qual era o assunto, Júlia? É aquele que teve uma sentença. E a sentença determinou que o débito realmente tinha sido extinto. É a sentença, tá bom. Entendi. Deixa eu ver o próximo processo aqui agora. Continuando, esse aí, vista em mesa, volta amanhã. Item 37, Evandro. Bazar Marju. Achei que tinha acabado os meus. Não acabou, não.
Acho que é o último. Casamaju está aqui. Trata-se de exclusão do Simples Nacional por débito com a Fazenda Nacional. Ele alega que os débitos foram parcelados. A manifestação foi julgada improcedente. Vamos ao voto. A recorrente alega que, devido erroneamente, procedeu à retificação de PGDAS para o período de julho de 2015 a junho de 2016, o que causou a diferença de valor do Simples Nacional, né? Então, ela retificou o PGDAS em um período aqui e acabou modificando outro período, né? Então, ela alega que foi um erro essa retificação, né? E pede para cancelar esses novos débitos. O fato das retificações de PGDAS no período de julho de 2015 a junho de 2016 terem sido realizadas de forma espontânea pela recorrente não permite que a mera alegação de erro resulte na nulidade das retificações realizadas. Para cancelar as retificações realizadas no PGDAS, deveria contribuir de realizar novas retificações do PGDAS e informando os valores que entendesse corretos, juntamente com a demonstração e apresentação da documentação contábil e fiscal que comprovasse a alegação de erro. Eu cito a legislação aqui, que prevê a permanência mediante a comprovação, ela não tendo regularizado, eu estou mantendo a exclusão. Aquela alega erro, né? Então, mas não demonstra. Mas a questão aqui é o seguinte, Simples Nacional é receita bruta. Então, como é que era o Simples Federal? O Simples Federal era sempre dentro do ano, né? Então, a receita de um mês, de um ano, não influenciava no outro mês do outro ano, porque encerrava ali dentro do ano. O Simples Nacional, não, ele pega a receita dos últimos 12 meses. Então, aqui, o que me parece, mas eu não tenho certeza, por isso eu não coloquei no acordo, que ela foi lá, retificou alguns meses, né? Dos 2 meses anteriores ela teve retificação. É claro que os 11 meses posteriores vai mudar o valor do imposto a ser cobrado. Acho que ela não percebeu isso. Só que ela não explica isso, ela simplesmente diz que foi erro. Mas aí eu fui para essa linha que ela não me apresenta a comprovação desse erro aqui, eu estou negando o provimento do recurso. Entendido? Sim. Ô, presidente, eu não sei se eu estou doida, eu tinha anotado aqui. Nós estamos no 37? 37? 37. Ah, não. Ele não foi excluído. Desculpa, eu fui olhando. Sim, ele foi excluído porque não regularizou os débitos, Iago. E o que tem a ver essa retificação de PGDAS que ele fez aí? Ele fez a retificação do PGDAS do período anterior, ok, Iago? Para anular aqueles débitos aí, não? Não, ele retificou o PGDAS, provavelmente para aumentar a receita, ok? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Tem, porque nos meses posteriores era, né? Aqui, ó, ele retificou dezembro de 2012 a junho de 2016, ok? Ok. Ok, de janeiro, então esses 11 meses aí, anteriores a julho de 2016, vai alterar julho, vai alterar agosto, vai alterar setembro, porque o Simples vai pegar os 12 meses anteriores. Certo? Então vai alterar os débitos lá da frente. Aí ele diz, não, as retificações estão incorretas. E pede para cancelar só isso. Então ele teria que cancelar as retificações e me demonstrar que foi um erro. E ele não faz isso. Desculpa, eu lendo o relatório, me parece que como ele alega que foi parcelado, acho que ele deveria concentrar só nessa análise, se foi parcelado ou não. Ele muda a justificativa aqui no mérito do recurso. Tá. Okay. Eu sou muito, assim, conservador em não aceitar algumas alegações que o contribuinte traz só em recurso. Até porque tem aquela argumentação, ele não pode trazer nova matéria, mas pode trazer outro argumento. Aí começa a discutir o que é argumento, se é argumento novo, se é matéria nova, né? Então, eu acabo entrando no mérito, acabo manifestando a respeito. A proposta do relator é negar provimento. Alguém vai divergir disso? Não? Unânime.
Negado o provimento. Ô, Júnior, qual foram os... Além desse processo que você trouxe agora, e o último que nós analisamos, que está com vista em mesa propaganda, você trouxe um outro processo, ainda você fazendo referência a Ireli, ao Camerano, qual é o processo? Hã? Você fez um relatório ontem, você relatou um processo citando as mesmas coisas, esse débito insignificante, não foi você que relatou? Foi. O que você quer? Você quer esse processo? É Flávio Daniel. Deixa eu ver aqui. É o 36. É o 36, mas esse sou eu que estou com vista. Não, mas aí está com vista para pagando. Não, esse foi agora. Estou perguntando se você não relatou ontem um outro processo. Não, o presidente foi o Evandro. Foi o Evandro. Espera um pouquinho. Você, Evandro, trouxe o voto da Ireli para justificar o seu voto? É isso que eu quero saber? Foi. Ah, então tá bom. Era isso que eu queria saber. Ok, tá bom. Obrigado. Então é o item do que você relatou. Tá? E a vista do Luciano, é isso? Isso. Tá. Não, só para poder acertar na ata. Ok. Continuando agora aí. Item 38, Marco. Colecione comércio de calçados. Colecione comércio de calçados. Abrindo aqui, uma exclusão do simples, débitos, sem exigibilidade suspensa. É um processo assim que o contribuinte traz uma série de alegações, mas é muito... Até vou ler aqui, ó. Ele praticamente reforça, né, os seus pontos da manifestação de inconformidade. De maneira assim, ó, a exclusão do Simples Nacional, além de justificar, só irá agravar sua situação financeira. Refere-se ao tratamento favorecido, diferenciado e simplificado previsto no inciso 9º do artigo 170 da Constituição Federal. O Simples Nacional é a condição para a continuidade das suas atividades. Espero que não seja ainda, né, porque nós estamos falando do processo antigo. Todas as pendências identificadas do ADE foram oportunamente regularizadas, não sendo razoável que os débitos já quitados exijam sua exclusão. Inconstitucionalidade da exclusão do Simples Nacional de Empresas Devedoras de Tributos. Então, conforme o relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é intempestivo, tal. A discussão nos autos envolve a exclusão do Simples Nacional do contribuinte agora recorrente a partir de 1 de 1 de 2011, em virtude de ter os seguintes débitos e exigibilidades suspensas. Coloquei a tabela aí. Conforme se verifica na decisão a qual o contribuinte alega que todas as pendências foram regularizadas, mas não traz nenhuma comprovação aos autos de tal postura, nem incede recurso voluntário. A decisão a qual verificou, ou seja, acessando os sistemas, tal situação, ao qual transcrevo abaixo. Tá? E ela olhou lá e disse, olha, não tem nada regularizado. Ele alega que regularizou, mas não tem nada regularizado. E ele até falava, o contribuinte optou pelo parcelamento do Simples Nacional, de que trata a Lei Complementar 139 de 2011, tal, conclui-se que o parcelamento... que ele entrou no parcelamento, mas foi posterior, mas não se tem certeza se esses débitos aí estariam inclusos ou não, que é o parcelamento do Simples Nacional. Ou seja, há um pedido de parcelamento do Simples Nacional, tá? A Lei Complementar 139 de 2011, com efeitos a partir de 1 de 1 de 2012. A exclusão aqui é de 1 de 1 de 2011. Ou seja, bem posterior ao prazo de 30 dias para a regularização após cesse da DE. Assim, assumindo ter regularizado integralmente suas pendências nesse parcelamento, é uma presunção. Foi bem posterior ao prazo limite para a manutenção do Simples Nacional, mas ele não comprova isso em lugar nenhum nos autos. E nem a decisão do TRJ também confirma, lá, não traz essa informação. No restante da sua defesa, aborda os seguintes tópicos, que a exclusão era agravar, a questão da lei. Nos que tange as questões financeiras alegadas, cabe esclarecer que é uma previsão legal a qual tinha ciência quando optou no Simples Nacional, com as sanções em caso de descumprimento, como no caso dos autos. A vedação constante no artigo 17 da Lei Complementar 123, inciso 5º, prevê que abaixo das crivas prevê uma condição razoável para o implemento do benefício fiscal. Tá? Ou seja, não poderá recolher impostos no Simples Nacional quem possua débitos, cuja exigibilidade não esteja suspensa. Tá? Essa é a grande questão aí. De resto, em pontos adotados, nos demais pontos adotados na sua peça recursal, eu estou aplicando aqui, ele traz questão de constitucionalidade, etc. Marco caiu. Caiu. Presidente. Pode falar, Ivan. Deixa eu aproveitar aqui e trazer um esclarecimento para o Iago
E agora, aquela história ali do parcelamento é o seguinte, talvez eu tenha que explicar, mas não vai mudar nada do voto. O Marco voltou, depois você fala. Tá, desculpa, depois eu explico. Eu escutei vocês aqui direitinho até, então caiu para vocês aí. Então, na realidade, é assim, ó, e síntese. O contribuinte alega que o que é importante aqui nos autos? Ele alega que foi regularizado, só que não prova nada. A decisão da RJ diz que só tem lá um pedido de parcelamento, mas ela não traz maiores informações. Só que esse pedido de parcelamento é 1 ano, pelo menos, depois do termo do período necessário para estar com tudo regularizado. Então é bem superior. Então, na realidade, aqui, tá, o contribuinte... E ele traz uma série de outras alegações que não cabe ao caso aqui, né? Que é a questão da aplicação da Constituição, tratamento do beneficiado e etc. Então, ele foi excluído do Simples, tá? E, a princípio, não foi, ele foi certificado ADE em 22 de 9 de 2010. Tá? Ele teria 30 dias para regularizar, ou seja, até outubro de 2010. A única coisa que a decisão da RJ diz, olha, ele entrou no parcelamento, mas em 2012, só que não sabe se está todos os débitos, não sabe nada. Então, a princípio, ele não traz essa comprovação que quitou os débitos, e só há a informação que a DRJ que colheu que ele entrou nesse parcelamento, mas bem além do prazo necessário. Esse é o meu voto, presidente. Negar provimento. Sim. Alguém quer se manifestar? Negado o provimento, mantida a exclusão da recorrente do Simples. Nacional, né, Marco? Só tem uma observação aqui. O Marco, tu conhece parcialmente por quê? No final... É porque tem uma parte de inconstitucionalidade ali no meio. É. Ah, tá. O Marco é Simples Nacional, né? Isso, Simples Nacional, presidente. Exclusão. Tá bom. Presidente, vai votar ou já votou? Já votou. Eu estou perguntando, se ninguém falou nada, então eu vou votar. Se quer votar, não, então, não, é que como ele fez o parcelamento, né, eu concordo, eu divirjo, né? Desculpa, Pagano. Então tá. Divergir. Alguém mais diverge? Não sabe nem se esse débito está incluído ou não lá. Essa informação não tem nos autos, Pagano. Não tem nos autos. Não está nos autos, né? Se ele pagou ou não. Quer dizer que teve um parcelamento, mas não sabe se é do próprio débito do ADE. Exatamente. Quem trouxe a informação foi da RJ. Não, então eu acompanho o relator. Até por isso ele foi excluído, né? Não deu para comprovar isso. Seguindo, Iago, da sua relatoria, Hershey do Brasil. Item 40. Pronto, Iago. Está sem microfone. Não, desculpa, que eu estava abrindo o arquivo e esqueci de acionar o microfone. Item 40, né? Ok? Bom, isso aqui é uma antecipação, eu vou antecipar, que é uma proposta de resolução para a dirigência, tá? E trata-se de um recurso voluntário em relação ao lançamento do imposto de renda e contribuição social. Vocês estão me ouvindo direitinho? E que houve a retificação do saldo de prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSL, né? Nesses montantes de 38 milhões e 38 mil. Aqui é só o valor da alteração, não é esse valor aqui, senão não estaríamos aí na sessão virtual. A atuação teve como motivação a glosa de despesas operacionais com propaganda e publicidade, onde o sujeito passivo registrou operações denominadas de degustação e de bonificação relacionadas à saída de produtos com preços bem inferiores aos usualmente praticados. As operações de saída foram suportadas por notas fiscais e se destinavam majoritariamente, 85%, a empresas de transporte e o restante a submercados, conforme termo de verificação da concessão fiscal, de regularidade das folhas 240 a 243, volume 2. Eu vou ler a impugnação aqui, o que foi tratado, porque eu diferente dos colegas, no relatório eu não trato de novo as questões que eu já coloquei no relatório. A impugnação, o sujeito passivo arguiu que é a maior fabricante de chocolates da América do Norte e atua no mercado brasileiro desde 1998, com a importação de produtos de grande sucesso nos Estados Unidos. E, por considerar o Brasil um mercado atrativo e potencial, decidiu produzir seus produtos no país a partir de julho de 2001. E a expectativa de vendas não foi alcançada, gerando um estoque acumulado expressivo no ano calendário de 2002. Com exíguo prazo de validade dos produtos, que antes que os produtos
perecessem e se consumasse uma perda, optou pela distribuição dos produtos em estoques a preços inferiores aos usualmente praticados, a título de degustação e bonificação, com o objetivo de recuperar parcialmente o investimento despendido, proporcionando com isso a divulgação dos mesmos e um possível incremento futuro de vendas. Os produtos que foram distribuídos a título de degustação e de bonificação eram aqueles que permaneciam em estoque por longo período e antes da perda do prazo de validade de 12 meses. Né? São os chocolates, né? Defende que a despesa dedutível deve ser entendida como aquela com o propósito de manter em funcionamento a fonte produtora dos rendimentos e que a necessidade ou a normalidade do gasto é questão de fato, que só pode ser aquilatada diante dos casos concretos. Que não há impedimento na legislação para que uma empresa, diante da frustração de vendas, possa promover a distribuição de seus produtos. Esses com prazo de validade próximo ao seu termo, por preços inferiores ao praticados no mercado, a fim de evitar perda e incrementar as vendas. Né? Que o artigo 366 do Decreto 3.099, que aprovou o RIR, admite despesas com gastos com propaganda e que a inutilidade não poderia abranger a CSE. A TRJ negou o provimento da impugnação por entender que as despesas não atendem os critérios de razoabilidade e normalidade, ao serem fornecidas toneladas de chocolate como degustação, que a venda a preços inferiores a título de degustação e bonificação, para recuperar parcialmente os dispêndios incorridos, não se configura despesa, mas venda. Que produtos saídos a título de bonificação ou degustação referem-se a vendas de produtos que integravam a conta representativa de estoque de mercadorias, que por ocasião da saída dessas mercadorias, conforme prática contábil, deveria ser realizada a baixa na conta de estoque e, concomitantemente, computados nos custos, que as despesas consideradas indedutíveis para a apuração do RPJ também são indedutíveis na determinação da base de cálculo CCL, a referida decisão restou assim emendada. No recurso voluntário, o contribuinte ele aborda as mesmas questões, mas ele, em especial, de que não é concebível que se admita que o fisco o condão de interferir nas decisões comerciais e administrativas de qualquer sociedade empresária, que cabe à sociedade empresária decidir quais são as despesas que são ou não necessárias à sua manutenção, dentro da sua estratégia empresarial, que em nenhum momento questionam a veracidade das despesas realizadas, laceradas em notas fiscais, que a usabilidade ou normalidade das despesas não podem se restringir a uma avaliação teórica apenas, em especial porque, no caso, os produtos estavam próximos à data de validade. Aduz, e aqui eu coloco ênfase, que os produtos vendidos, objeto da glosa fiscal, são diretamente vinculados à atividade social da recorrente, e que a estratégia empresarial, aqui nas palavras do recorrente, desenhada de penetração no mercado por meio de utilização de ferramentas de venda a preço inferior ao mercado, permite a extensão da divulgação da marca. E os produtos distribuídos eram aqueles que permaneciam em estoque por longo período e antes de expirar o prazo de validade. Alega que a desclassificação das despesas de bonificação como propaganda na decisão recorrida se deu com base no dicionário e que os produtos saídos representavam o estoque da mercadoria. Defende que a despesa de propaganda se destinava a divulgar o nome e marca da empresa, nos termos do 366 do RIR, então RIR, né? Que a própria autoridade julgadora entendeu que os referidos gastos seriam custos e não despesas, e que essa natureza não pode ser esquecida em razão da convenção contábil da objetividade, avaliação dos registros contábeis com base em documentos que suportam a operação. E do conceito de renda, artigo 43 do CTN. Alega que não admitir a dedutibilidade como forma de custo é tributar receita e não o lucro, e que, aqui nas palavras do contribuinte, do recorrente, a bonificação pode ser também considerada como desconto incondicional, constante na nota fiscal, desde que, em vez de despesa como propaganda. Alega que os fundamentos que condenaram a operação repousam nos seguintes pontos. 1. A ausência de razoabilidade, pautado pela ausência de objetividade. 2. Inusualidade, pois o mesmo procedimento não ocorreu em outros exercícios fiscais, ou seja, esse chocolate só foi descarregado num único exercício, que não prospera porque se tratava de empresa se instalando no país, estava se adaptando às diversas variáveis de mercado. 3. Não adotado por empresas do mesmo setor, argumento genérico desprovido de qualquer dado que ateste a afirmação, que a presunção de culpabilidade efetuada pelo fisco vai de encontro à própria inteligência econômica.
e que o Rio do Acórdão é de tal maneira, aqui nas palavras do recorrente de novo, escorchante, que teria sido melhor a contribuinte a baixa como perda de estoque ou a saída como amostra grátis, que se deixassem os produtos perecessem, teria sua dedutibilidade garantida pelo artigo 291 do RIR, que é ilegal a existência de exclusão das despesas glosadas da base de cálculo da CSE, pois o artigo 299 do RIR tem fundamento na Lei 4.506, que disciplina apenas questões de RPJ. Ao final, requer o provimento do recurso voluntário para cancelar integralmente a glosa das despesas com propaganda e publicidade. Este é o relatório até esse momento processual. A matéria, objeto do presente litígio, como relatado, diz respeito à dedutibilidade como despesas operacionais de propaganda e publicidade, onde o sujeito passivo registrou operações denominadas de degustação e de bonificação relacionadas à saída de produtos com preços bem inferiores aos usualmente praticados à luz do que previu o artigo 299 do RIR. Registre-se que as operações de saída de produtos foram, em sua totalidade, acobertadas com notas fiscais de saída de degustação, folhas 61, 109, e de bonificação, folhas 110, 234, cujos valores foram levados a débito, e aqui que é o problema, foram levados a débito como despesa como propaganda e publicidade, folhas 50 e 51, cujos lançamentos de despesa constam discriminados em extrato de conta específico de degustação, folha 238 e 239, no valor de 3.400.000 e bonificação no valor de 1.700.000. Aqui é o cerne da questão. O contribuinte emitiu essas notas fiscais com preço inferior dos chocolates e ele levou para a despesa o valor de face das notas fiscais. Preliminarmente, e nisso assiste integral razão à recorrente, não compete ao fisco questionar estratégias e decisões empresariais, como no caso, destinado a buscar maior participação no mercado consumidor, seja sobre o volume ou o preço dos produtos aplicados, que, quando computados com os custos incorridos, influenciarão no resultado da sociedade empresária. No caso específico da recorrente, as estratégias de divulgação da marca e de seus produtos foi motivada por um fato absolutamente relevante, isto é, a iminência de perda de validade para o consumo dos produtos distribuídos em bonificação ou degustação. Nesse ponto, embora inadequado o termo escorchante empregado pela recorrente para qualificar a decisão recorrida, os outros dois cenários possíveis, baixa como perda de estoque, após a perda da validade dos produtos, ou a saída como amostra grátis, produziriam menores resultados que a adoção da estratégia de venda desses produtos a título de degustação ou bonificação. Nesse último ponto reside aqui está repetitivo o ponto nodal da glosa fiscal, das despesas e do mérito da decisão recorrida, que é o artigo 399. Como referido, os valores das notas fiscais que deram suporte às operações de bonificação e degustação foram registradas como despesa na conta de propaganda e publicidade, DPJ, folha 5A, e aqui eu faço referência a um dos documentos. Correta a afirmação constante no excerto da decisão de primeira instância, ou seja, se houve saída de produto de estoque, há uma repercussão nos custos. Explica-se. A saída dos produtos a qualquer título que seja, venda a preço vil, bonificação, degustação, amostra grátis, doação, a contrapartida redutora de resultado é a conta de custo dos produtos vendidos, CPV. Ou seja, se a empresa adotou a estratégia de distribuir produtos a preço substancialmente abaixo do que vinha praticando, com o objetivo de aumentar a presença no mercado consumidor, o custo dos produtos distribuídos é aquele pelo qual esses mesmos produtos estavam avaliados como estoque dos produtos prontos, em conta do ativo circulante. Jamais o valor das notas fiscais de saída, onde se materializou, nas palavras da recorrente, a estratégia empresarial desenhada de penetração no mercado por meio de utilização de ferramentas de vendas a preço inferior ao mercado. Poderia ser debitado, jamais se falou, poderia ser debitado diretamente como despesa. Aliás, não faz sentido contábil algum esse registro, uma vez que a contrapartida deveria ser um registro de direito a receber, débito enquanto do ativo, representativo de clientes ou duplicados a receber, e o adepto de disponibilidade financeira imediata, caixa ou conta corrente bancária. Por essa razão, com base nesses elementos, assistiria a razão à decisão recorrida, que julgou improcedente a impugnação em glosar os valores das notas fiscais de venda, conforme a recorrente afirma, que destinaram produtos a título de degustação e bonificação. Todavia, em que pese o extenso volume de documentos juntados ao processo, não constam de forma clara quais os registros contábeis das operações acobertadas pelas referidas notas fiscais
que, em tese, implicaria os seguintes lançamentos. Pela venda, né, só estou aqui ilustrando como deveria ser, débito de banco, né, se fosse à vista, ou crédito a receber clientes, e o crédito de vendas. E o custo, né, ou levado débito de custo de produtos vendidos, e o crédito do estoque, ou seja, nesse caso aqui, o débito seria a despesa com a propaganda efetiva. Né? A prevalecer a tese da recorrente, o registro em conta de despesa do valor das vendas com degustação e bonificação, haveria dupla dedução de resultados, uma pelo registro dos custos dos produtos que deram saída do estoque, pelo valor de avaliação do ativo, e a segunda pelo registro das despesas com propaganda e publicidade pelo valor de face das notas fiscais, conforme extratos específicos, bonificação no valor de 1.700.000 e 3.400.000. Veja-se que nada disso se confunde com um dos argumentos trazidos pela autoridade lançadora ou jogadora de primeira instância para manter o lançamento, isto é, de que a operação não atenderia aos critérios de razoabilidade e normalidade, que, como já registrado, diante das características do produto alimentício novo, prazo de validade, mercado de atuação e inserção nacional da empresa, mostrar-se-ia absolutamente plausível e sobre o qual o fisco não tem competência alguma para se miscuir. Ocorre que a glosa da despesa se deu aparentemente pelo valor das notas fiscais de venda, que, como explicitado, apresenta indícios de dupla dedutibilidade, o que justificaria a manutenção do lançamento e a confirmação da decisão recorrida. Assim, para que se possa avançar no mérito, onde uma das hipóteses possíveis é o provimento parcial do recurso voluntário, ao se admitir como despesa, como publicidade e propaganda, o valor relativo ao custo dos produtos vendidos com bonificação de degustação, desde que esse mesmo valor não tenha sido objeto de dedução como custo, proponho que o presente julgamento seja convertido em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria da Receita Especial da Receita Federal, nos termos do artigo 29 do Decreto 7632, mediante prévia intimação da recorrente, responda aos seguintes quesitos. Juntar cópia das páginas dos livros Diário e Razão, revestidas das formalidades intrínsecas e extensas, onde se constam todos os registros contábeis relativos às operações de degustação e bonificação. Discriminar de forma resumida, pelos totais de valores do ano calendário 2000, os registros relativos às vendas dos produtos ativos de bonificação e degustação e a baixa do estoque dos produtos vendidos ativos de bonificação. Esclarecer quaisquer outros pontos entendidos como necessários à continuidade do julgamento. Elaborar relatório conclusivo destinado a subsidiar o julgamento e dar ciência recorrente para que, querendo exclusivamente sobre ele, se manifeste no prazo de 30 dias. Após com ou sem manifestação da interessada, os autos devem retornar ao cargo. Ficou claro? Ficou claríssimo. Acho que o voto extremamente profundo, muito bem analisado, como você conhece bem a matéria, sem dúvida. Tanto que eu vou divergir para negar provimento. Porque eu acho que não tem que fazer diligência para quê? Você matou exatamente como tem que ser. Essa despesa tem que ser do CMV, jamais da nota fiscal. Eu não sei. É que assim, eu dei o benefício da dúvida, presidente, porque talvez ele não tenha computado isso como custo. E aí ele teria direito a esse custo levar para a parte. Produziria um resultado enorme. Entendi. Talvez ele. Eu fiquei surpreso com uma empresa desse tamanho. Mas, para mim, é tranquilo, que se ele não apropriou como custo, é um problema dele. O fato é que ele gerou uma despesa desnecessária. Não, mas olha só, tem um erro ali, não há exercício contábil que consiga fazer. Qual é a contrapartida daquela despesa que ele lançou os valores de face nas fiscais? A contrapartida foi o custo que ele jogou, só que o valor está errado, é claro que está errado. A contrapartida foi o custo. Não, mas assim, se ele botou o débito como despesa de bonificação, valor de face, onde ele colocou, ele colocou um débito lá e creditou estoque, acabou com o estoque. Creditou estoque. Ele debitou a despesa, o custo, o diabo que foi aí, e creditou estoque. É isso que ele fez. Agora, está errado. Agora, ele teria direito ao CMV, concordo, mas aí já como o Marco falou, o produto dele. Então, se for esse caso, ele computou 2 vezes a despesa, entendeu? Porque ele vai, a hora que ele faz a apuração do inventário no final do ano, ele vai reduzir esse estoque pelo valor e vai reduzir. Quando ele reduziu, exatamente, quando ele reduziu o estoque, então, novamente ele tendo o custo. Por isso que eu falei, o voto é excelente. Por mim, eu nego o provimento já, não vou nem diligência. Bom, eu estou antecipando minha posição. Você analisou profundamente o que mais a diligência pode ver. É que não tem o registro contábil, sabe? Eu tenho uma folhinha que é um extrato da conta, mas assim, eu não tenho a contrapartida, eu não consegui enxergar. Não implica em nada, tá bom, tudo bem. Vamos votar então. Excelente o voto, Iago, sem comentário.
Marco. Não, eu estava, presidente, sem dúvida, assim, ó, é um voto muito bom, tá? Só que é uma questão de classe de despesa desnecessária, tá? Eu também estava, quando o relator, até eu rapidamente passei os olhos do voto, não domino Marco, só um minutinho. A despesa não é desnecessária, ela é uma despesa efetiva. Ele tem direito a fazer esse abatimento, mas tem direito a fazer dentro das regras. E a regra não é tirando a nota fiscal. Isso é errado. Então, a despesa não é desnecessária. Esse era o segundo aspecto, né? Onde era a bonificação disso aí, né? Ele vendeu com prejuízo. Aí ele gerou uma despesa de publicidade em cima de uma venda. Esse é um absurdo da história. É um absurdo, né? Contabilmente é um absurdo. Ou ele fez um absurdo contábil por falha, ou fez um absurdo contábil por interesses, né? Então aí depende também. A despesa é necessária e é existente, tá entendendo? Assim, a despesa é necessária, mas o jeito está com estoque de chocolate lá que vai vencer, quer dizer assim, ele quer botar preço no mercado. Não, e ele falou, você relatou, ele disse na defesa dele... Mas isso aí não é despesa de publicidade, que é o que ele alega. Não, eu sei, Marco, mas veja bem, ele falou na defesa dele, o Iago, o relator, está correto. Se ele deixa isso estragar lá, vamos chamar assim, tem um item, um artigo do regulamento que permite essa dedução automaticamente. Então, ele ia ter de qualquer maneira. Agora, não pode fazer o que ele fez, né? Só isso. Não, mas o custo disso é dedutível, tranquilo. Se perdeu, pereceu a mercadoria, tranquilo. O que aconteceu? Provavelmente, o Iago está lançando essa dúvida, em benefício dele. Se ele apropriou o custo, tá? Já vendeu isso abaixo de preço, e esse valor da venda aí abaixo de preço, ele está lançando novamente como despesa de bonificação. Tá? Na realidade, o fiscal foi lá e glosou só essa despesa de bonificação, que é uma coisa assim, é uma venda. Talvez ele vendeu com prejuízo, talvez vendeu com lucro, mas o custo disso, a priori, já está deduzido. Tá? A despesa entrou de novo depois. Mas tem que ver o curso da mercadoria vendida, o CMV aí, porque para você entender que senão realmente não dá. E a despesa é necessária. Ela não é desnecessária, é uma despesa necessária. Eu concordo com a dúvida do Iago. A contabilização não está muito bem feita. Eu também concordo com o Ciccone. Tá uma coisa, tem coisa estranha aí. Mas aqui, eu acho que é interessante a gente saber esse CMV e ver essa contabilização, para entender melhor esse suposto preço abaixo. O fiscal lançou duas contas, glose de despesa de degustação e bonificação. O que são essas despesas? É o valor que ele vendeu de mercadoria que estava para vencer. A alegação dele. Marco, não há dúvida que está errado. Mas o Iago não falou exatamente isso, Marco. A autoridade... Para mim, a questão é que eu concordo com o senhor. Eu até... É uma diligência, tranquilo. O relator quer ter melhores detalhes, mas vamos posicionar já... Vou acompanhar o relator, tudo bem. Mas eu já vou votar pelas conclusões. Pagano. Com o relator, presidente. Evandro. Com o relator. Júnior. Com o relator. Paula. O relator queria agradecer, Iágaro. Foi uma aula aqui, seu voto, principalmente para mim. Gostei muito de ler. E queria chamar também a atenção que não foi o argumento utilizado pela DRJ, né? A DRJ simplesmente disse que a glosa seria indevida, seria devida porque a despesa não é necessária. Então, eu acho que cabe sim a diligência aqui para avaliar todos os pontos. Sobre esse ponto, Paula, obrigado pela referência, mas a DRJ, ela fala, num determinado ponto, eu até descrevo aqui que a DRJ, ela fala, se localiza aqui, tem um momento que a DRJ, que eu transcrevo, que a DRJ, ela fala que deveria ser lançado como custo, entendeu? Ela levanta essa questão, que é o ponto. Senão seria uma matéria até que eu não poderia nem analisar também, eu tive esse cuidado, né? Bom, minha vez de votar, né? Luciano, desculpa. Luciano. Bom, eu vou acompanhar até por uma questão de lógica, né? O relator acho que é necessidade, vamos em frente. Agora, nesse caso, me parece o seguinte, quando ele fez esse lançamento lá de bonificação, o nome que ele deu, e esse lançamento ele jogou como despesa, tá aí uma despesa.
Essa despesa, para mim, é desnecessária, absolutamente desnecessária. Agora, quando ele fez esse lançamento, ele deu a baixa, ele deveria, ou deve ter feito, dado uma baixa no estoque pela CMV, e essa despesa é necessária. Só que aí ele está fazendo duas despesas, assim, olhando rapidamente. Então, ele jamais poderia fazer isso, até porque quando ele reduzir o estoque no final do ano, ele vai ter uma nova despesa. Então, aí que a fiscalização pegou, ou deveria pegar, e acho que isso que o Iago está tentando ter melhor informação. Então, Pagano, só para complementar o que você está falando, a despesa em si, essa despesa, ela não é necessária, como a DRJ falou. O que é necessário, ou que é válido, é baixar o CMV, porque o contribuinte perdeu aquele estoque lá, isso é válido. É exatamente isso, presidente. O senhor teve mais tempo para explicar, foi exatamente isso que eu quis dizer. E eu acho que talvez a autuação tivesse ter ido mais para esse lado do CMV. Isso ele tem o direito de deduzir, sim, isso é um direito que ele tem. Agora, deduzir pelo preço de venda, aspas, uma bonificação que ele deixou de receber, jamais. Bom, convertido em diligência por unanimidade, já são 17h40. Fala, Júnior, sua palavra. Você está sem microfone. Não estou te ouvindo. É porque é um segundo só, acho que a gente pode matar. Eu ia falar exatamente isso. Me dá o número do processo aí. Isso. Esse 44. 44. Vamos ver aqui. 44 é o processo do Centro Educacional, tá bom. Aquele que o Marco disse que... Isso. Se vocês não quiserem nem... Mas pode abrir aí, eu fiz o voto, eu não sei se eu cheguei a colar. Peraí, ó, dá uma conferida aí. Eu colei na pasta P. Deixa eu ver aqui. Tá aí, ó. Centro Educacional Taboão Final. Acharam aí? Sim. Tá? Bom, então eu mudei. Eu peguei aquela informação do TVF, tá? O relatório é o mesmo. Aí eu peguei logo depois e começa aí, ó, das folhas... As folhas 4, o que eu coloquei foi: o raciocínio da contribuinte parte do pressuposto de que ela estaria no Simples, e diante disso, quando sua exclusão deveria ter sido dada a oportunidade de apurar segundo a sistemática do lucro presumido. No entanto, conforme se verifica pelo termo de verificação fiscal abaixo transcrito, quando do lançamento, a empresa já estava excluída do Simples. E aí eu copiei o trecho do TVF. Sendo assim, diversamente do alegado pela recorrente, o presente lançamento não decorre de exclusão do Simples, uma vez que esta já tinha ocorrido desde 1999. Assim, não há que se falar em nulidade por cerceamento do direito de defesa. Em face exposto, nego provimento ao recurso. Proposta da relatora negar provimento. Marco. Tá sem microfone. Acompanhe. Pagano. Acompanhe. Evandro. Acompanhe. Iago. Acompanhe. Paula. Acompanhe. Luciano. Acompanhe. Também acompanho, unânime, negado provimento. Dá para ver mais alguma coisa em mesa aqui, antes da gente encerrar, porque acho que já estamos cansados, né? Deixa eu ver se tem mais algum processo que é em mesa aqui. Me diga uma coisa, o item 32, também da relatoria da Júnia, esse processo ficou pendente de alguma coisa aí? Vocês também anotam junto comigo? É o status ateliê. Não, Marco e Paula, que costumam anotar junto comigo, foi unânime, negado provimento. Eu tenho anotado aqui um negado provimento. Negado provimento, unanimidade. Esse foi direto, Ciccone, não foi... Eu anotei. Acordos do colegiado por unanimidade de voz, negar provimento do recurso, mantendo a exclusão do Simples Nacional. É que eu estava assim, a anotação meio rápida, eu estou confirmando. Então, tá certo. E tem um outro pedido de vista em mesa aqui. Tem mais algum, Marco? Você que acompanha junto aí? Era o do Flávio Daniel.
Para não receber se o Pagano, vamos deixar para amanhã que o Pagano pediu vista hoje, né? Esse André BC da Silva é o item 15, esse processo está em vista definitiva para o Luciano, é isso? Não tem nada de vista Não, presidente, deixa eu ajudar o senhor aqui, presidente, por gentileza. O 15 é aquela que o Luciano pediu para pensar um pouco melhor na questão aquele do pagamento de juros. Não, a matéria eu sei, eu quero saber se foi vista em mesa ou se é vista definitiva. Ele pediu na hora vista em mesa, não sei se vai converter em vista definitiva aí. Ele Luciano, pediu em mesa. Eu também não tenho vista em mesa, por isso estou perguntando. Luciano? Luciano está congelado. Oi, Luciano, você está congelado, agora descongelou. Não, item 15, podemos deixar para amanhã, só estou refazendo aqui a pauta, porque a gente vai anotando, às vezes fica pendente. O item 15 é um processo do Evandro, que foi dado, já votaram quase todos, menos você e eu, e você pediu vista em mesa para dar uma analisada, aquele problema do débito, mais ou menos semelhante a esse processo que a Júlia relatou agora há pouco, aquele valor residual, etc. E tal. Você pediu vista em mesa, vamos deixar para ver amanhã isso? É possível, presidente, por favor. Vamos ver amanhã. Então, tá bom. Amanhã cedo a gente vê. Tem mais algum processo? São 17h44, eu vou encerrar por aqui. Amanhã a gente termina, a gente está mais ou menos em dia. Vou encerrar e eu queria que vocês permanecessem na sala, que eu vou conversar com vocês 2 minutos. Brasília, Isaías ou Ítalo?